E um terceiro reino, de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. No caso, esse terceiro reino que se levanta é o reino greco-macedônio, porque Alexandre, era macedônio, mas com apoio da Grécia. É conhecido como Império Greco-Macedônio, a união da Grécia com a Macedônia para conquistar todos os reinos que existiam na época dele. Esse é, então, o terceiro reino, né? O qual terá domínio sobre toda a terra. Versículo 40. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Até aqui. Qual é o quarto reino? Império Romano. O Império Romano. Então tenham isso em mente. Daniel previu o levantamento desses reinos. Para mim, meu querido, coisa boa, hein? Seja bem-vindo. Pode deixar aí, por favor. Obrigado. Daniel previu o levantamento, surgimento. O reino da Babilônia já estava ali, a cabeça, né? O restante eram os medos e os persas, depois o greco-romano, ou greco-macedônio, e por fim o Império Romano, porque esse seria mais extensivo, do ano 300 e poucos, a extensão total dele seria do ano 300 e pouco, até o ano 300 e pouco da outra ponta. Se daria mais ou menos 6 séculos, 600 anos do Império Romano ao todo, desde o início da sua grandeza, de todo o seu trabalho. Apesar de que a invasão à Judéia foi no ano 63 com o general Pompeu. Ou seja, depois que o Império Romano já tinha cerca de 200 anos de existência. Mas ele estava ainda começando, desenvolvendo, crescendo, até que chegou na Judéia ou em Israel para exercitar ali todo o seu domínio. Depois, Daniel capítulo 7 também, ele vai falar sobre isso, mas aí já vai ser um outro ponto mais para frente. Então nós temos aqui a Babilônia, né, onde Nabucodonosor os aprisionou. Depois disso vem o surgimento do Império Medo-Persas, a partir do ano 538. Todos aqui entendem essas nomenclaturas de data? Você vê uma maior, depois outra menor. Todos aqui entendem? Caso ficar alguma dúvida, deixe só aproveitar esse quadro aqui, porque ele é muito útil nesse sentido, né, irmãos? Quando nós falamos ali o ano 605, por exemplo, ele é antes de Cristo. Cristo, ele divide a história. 605 anos antes de Cristo. A partir dali, os anos aqui, eles vão sempre diminuindo, até chegar no ano 0. Que é justamente o ano do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois a gente vai ver algumas pequenas correções nisso aqui. E a partir daqui, ele começa então a ir para frente. Vou colocar como exemplo aqui, 605 depois de Cristo. Por um lado, você tem a numeração indo para o ano 0 e depois do ano 0 crescendo. Um outro exemplo é aqui o ano 1. O ano 1 depois de Cristo, e aqui o ano 1 antes de Cristo. Daqui vai para o 2, para o 3, para o 4, para o 5, e daqui vem para o 2, para o 3, para o 4, para o 5, até nós chegarmos na criação do mundo. Né? Na criação do mundo. Ainda ninguém sabe dizer quantos anos tem exatamente a Terra, mas é justamente nesse formato para nos ajudar aqui a entender melhor a questão das datas, da quantidade de tempo e todos esses aspectos envolvidos aqui nas datas. Aí, após o Império Medo-Persas, surge então esse, que é o Império Greco-Macedônio, do qual nós ouviremos falar mais dele. Esse aqui é o, digamos assim, o mais conhecido, o mais famoso em todo aquele período, que podemos dizer aí que vai do ano 320 a pelo menos o ano 167 antes de Cristo. Ano 320
aqui ao ano 167, mais ou menos, aqui tem as suas devidas diferenciação. E depois nós vamos ver o Império Romano aqui, o Império Romano e tudo mais. Bem, olhando um pouquinho mais, o Império Greco-Romano surgiu com um jovem. Sabe a questão de jovem? Você que tem 21 anos, 22 anos aí, sabe aquela vontade, você levanta um dia e fala assim, eu vou conquistar o mundo, né? Alguém aqui já teve essa vontade? Vou conquistar o mundo. Esse foi um jovem chamado Alexandre. Vou conquistar o mundo. E um homem habilidoso, não só na guerra, mas nas negociações. Jovem, se eu não me engano, 22, 23 anos. Ele diz, eu vou conquistar o mundo. E de fato, ele reuniu o exército grego, juntamente com o exército macedônio, para que pudesse fazer incursões por todo o mundo conhecido daquela época. Daqui a pouco nós vamos ver alguns mapas mostrando isso. Então esse jovem, ele foi aquele que realmente levava a cultura. Uma das suas filosofias é levar a cultura para os países a serem dominados. Vamos nos localizar aqui nesse mapa. Muito bem. O que é esse amarelo aqui? Esse amarelo é toda a região no qual ele chegou ao seu domínio. Ele chegou ao seu domínio desde aqui da região da Turquia, passando aqui pela região de Israel, essa região pequena aqui, ó, região de Israel, e indo para a Índia, em direção à Índia, de uma forma assim absurda, alcançando toda aquela região oriental. Então, ele, num espaço aí de cerca de 10 anos, fez isso naquela época. Num espaço de 10 anos, ele alcançou. Está vendo várias vezes aqui Alexandria, 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 Alexandria. É porque ele queria levar a cultura grega. E a melhor forma era, em cada cidade, cidades importantes, batizar aquela cidade com o nome dele. Muitas das cidades ele dava para os seus generais. Ele presenteava os guerreiros que ele tinha com novas cidades. O guerreiro era dono de uma cidade. Eram vantagens, eram estratégias que ele tinha para poder avançar na sua guerra, no seu trabalho, naquilo que ele estava fazendo. E ele realmente lutava com toda a sua força, sabedoria de guerra que ele construiu, que ele reuniu para combater todos aqueles que ele queria. Antes de nós passarmos para aquela imagem, acontece um fato. O jovem muito forte, mas morre muito cedo, 30 e poucos anos, 33, 34 anos. Ele morre, tinha toda uma vida pela frente, mas ele vem a morrer. E quando ele morre, ele deixa todo o seu reino com 4 grandes generais. 4 grandes generais que ele tinha. Divide em 4 partes todo o seu reinado, né? E 2 dos seus generais ficaram disputando a região da Judéia, a região de Israel. Ora, um era proprietário de Israel, ora o outro era o proprietário de Israel. O primeiro foi um cara assim muito legal com os judeus, realmente ajudava, deixava os judeus realizar as suas práticas, né, das sinagogas, dos sacrifícios no templo, ele permitia isso. Mais um outro, chamado Casa dos Ptolomeus, esse cara, ele queria destruir os judeus. A história conta como a personificação do Satanás na terra, contra o povo judeu. Ele queria acabar com a cultura judaica. Era um negócio declarado, eu sou totalmente contra vocês. Vocês são proibidos de usar e de manifestar a fé de vocês. Vocês têm que ser dizimados. E ele chegou ao ponto de erguer um monumento ao deus Zeus, grego, dentro de Jerusalém, na porta do templo. E como se não bastasse, ele sacrificou um porco. Alguns falam uma porca, mas tanto faz. O fato é que o animal, o porco, para os judeus, é um animal impuro.
que contaminava o templo de Deus. E aquilo foi a gota d'água para estourar uma grande revolta, chamada revolta dos Macabeus, porque foi um sacerdote religioso, vendo aquela situação, ele diz, é um basta, não dá mais para nós estarmos envolvidos com este povo. Porque lembra do primeiro que eu falei, que era muito legal, que gostava dos judeus? Então ele fez tudo para que os judeus assimilassem a cultura grega. Ele fez tudo, ele favorecia para que o povo judeu, aos pouquinhos, absolvesse a cultura grega e deixasse a cultura hebraica de lado, a cultura religiosa de lado. Mas esse general, esse novo general dos Ptolomeus, aqui na figura de Antíoco Epifânio, o nome Epifânio é a ideia de divindade mesmo, é como se fosse Antíoco, o Deus. O que vem suavezinho, né? Ou o que vem à força. Realmente, eu acho que esse aqui era o pior, porque ele matava mais, a sangue frio. O outro matava aos pouquinhos, né? Mas esse outro, Antíoco Epifânio, matava mais. O sacerdote Matatias reuniu seus filhos, João Gade, Simão Martés, Eleazar Auram, Jonatas Afo e Judas Macabeu, chamado Judas Martelo. Macabeu ali é o martelo mesmo. Eles organizaram levantes, grupos armados, lutando contra Antíoco Epifânio. Só que Antíoco Epifânio é como se fosse o Império Americano, dono do maior orçamento de guerra da história. Eles eram os caras que mandavam na guerra, que tinha a melhor tecnologia. Então, foi muito difícil no começo da luta, porque era lutar a formiga contra o gigante. Seria possível vencê-los? Era uma luta religiosa. Era o anticristo na terra, tentando impedir o povo da adoração a Deus. Lembrando que aqui Jesus Cristo não tinha vindo. Os sacrifícios eram para serem realizados, era a forma do povo adorar ao Senhor, era o povo de Deus exercendo a sua fé. Mas Antíoco disse, não quero. E aí os macabeus, por vários e vários anos, lutaram até conseguir expulsar Antíoco Epifânio do seu reinado, ali de Israel. De tal maneira que eles conseguiram, depois de muitas lutas, muito sangue, ter a oportunidade de realizar a sua fé, de cultuar a Deus, sem serem perseguidos por um rei. Então toda essa luta que a gente passa, que a gente vive, hoje em dia, de política, de religião, de imposição disso, daquilo, irmãos, já teve caricaturas horríveis disso na história, contra a adoração a Deus de maneira proposital, para impedir o povo de adorar. Se eu não me engano, a luta foi pelo menos 50 anos. 50 anos de luta, para que eles pudessem conseguir ter paz e realizar os seus cultos, as suas atividades. Amanhã a gente vai passar um pouquinho dessa história em vídeo, para ficar melhor para vocês entenderem, porque é um período assim muito inspirador, daqueles que lutaram pela fé, para terem o direito de proclamarem a sua fé, de viverem a fé deles em Deus, o Deus Todo-Poderoso, que era a história do povo judeu. Então nós temos, nesse período, muitas transformações que aconteceram no mundo. Todas essas transformações, elas são propositais para que pudesse surgir o Filho de Deus, para que o Messias viesse. Em qual época, em qual século, Deus mandaria o seu Filho ao mundo? O mundo precisava estar preparado para isso, a cabeça das pessoas precisavam estar preparadas para isso. Será que Deus mandaria o seu filho bem naquela luta sangrenta entre os macabeus e Antíoco Epifânio e o seu governo, matando e destruindo pessoas ou influenciando negativamente a cabeça dos sacerdotes, dos judeus, para que eles não adorassem a Deus?
qual seria o momento histórico que Jesus viria, né? Nós vemos aqui o fim do monarquismo e do profetismo judaico, ou seja, não há mais reis em Israel, não há mais reis em Israel e não há mais profeta nesse período dos 400 anos. O aramaico substitui o hebraico. Isso acontece porque, como eles foram para a Babilônia, eles assimilaram a língua babilônica durante 70 anos e levaram essa linguagem, então, de volta para Jerusalém. Então, era um povo que agora falava tanto o hebraico quanto o aramaico. Se tornou mais amplo o vocabulário deles. O comércio foi introduzido à economia agrícola. Um ano também, épocas de crescimento, de crescimentos para a economia judaica daquela época. Judeus e samaritanos se separaram etnicamente. Então ali foi um período onde ficou mais claro que os samaritanos, eles assimilaram mais a cultura grega, por exemplo. Eles gostaram das vantagens da cultura grega, dos filósofos, da religião grega, com os seus misticismos, com os Zeus, com toda aquela história. Eles assimilaram muito isso, mesclaram na sua fé. Os judeus não. Aquele grupo, né, que permaneceu fiel, porque teve algum grupo de judeus também que mesclaram muito a religião grega nas suas práticas de vida, mas teve um grupo, e aí é onde surge, de maneira benéfica, né, o grupo dos fariseus. Porque eles surgem também como uma espécie de reação contra a helenização, que era a cultura grega dentro da cultura hebraica. Então, o grupo dos fariseus diz: não, nós não queremos assimilar a cultura grega, que era como se fosse uma cultura liberal, ou materialista, ou mundana, como a gente fala. Então, o grupo dos fariseus disseram: não, não queremos o mundanismo dentro da nossa igreja. Então, eles diziam: não queremos o helenismo dentro do nosso país. E ele surge com uma boa intenção, realmente, de proteger a religião e o povo, porque o helenismo ameaçava o judaísmo, e o helenismo aqui é a cultura helênica, ou seja, a cultura grega dentro do judaísmo. O sacerdócio se tornou a fonte central do poder político. Aqui também houve uma mudança. Bem, já que não tem rei, quem é que vai governar? O líder religioso foi proeminente nesse período, se tornou proeminente através dos sacerdotes. Aí nós vemos um outro grupo, o grupo dos saduceus se levantando, que era do grupo dos sacerdotes. Os sacerdotes então se tornaram aqueles que determinavam as regras e as normas no poder político ao longo dos anos, dentro do povo de Israel, aqui, dentro do povo de Israel. Formação de partidos, seitas, pró e contra a helenização, Herodes, Roma, estudo da lei, interpretações rabínicas, e vem todo um período onde vai surgindo vários questões dentro da cultura judaica daquela época. Olhando um pouquinho para os imperadores de Roma, vamos não chegar ao zoom, vamos abrir o zoom para ter uma visão mais geral do quadro, porque aí a gente entra no Império Romano. Como que o Império Romano ele acabou entrando dentro de Israel? Aconteceu que os asmoneus, que era a família lá de Matatias, dos sacerdotes que lutaram contra o Império Grego, eles ficaram sabendo que existia um império muito forte que poderia ajudá-los contra o Império Grego. E eles solicitaram ajuda, de certa forma. E então, o Império Romano abriu o olho para aquilo. Falou: olha, beleza, a gente vai lá e ajuda. Só que por trás já tinha um plano, né, expansionista. Eles não sabiam, mas estavam trazendo para dentro de si também o próprio inimigo.